Formular cosméticos é a grande paixão desse farmacêutico que se formou em farmácia no Paraná e já atuou no Canadá, Irlanda, Suíça, além de grandes indústrias nacionais. Reconhecido no mercado cosmético como um profissional inovador e inteligente, nossa conversa hoje é com Ruandro Knapik-Secon, mais conhecido como O Formulista. Eu sou a Ana Reman, aromaterapeuta, empreendedora, farmacêutica e mãe, não necessariamente nessa ordem. E esse é o Aromateri Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Aromateri Podcast. Cada pessoa tem uma essência única. Uma produção de Orb 7 Studio. Seja bem-vindo, Ruandro, a esse primeiro episódio do Aromateri Podcast. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais aí da nossa profissão farmacêutica. Ai, que bom. Eu que fico feliz que você tenha aceitado. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de saber onde você nasceu e se suas brincadeiras na infância influenciaram de alguma forma a sua escolha profissional. Sim, com certeza. Bom, eu sou daqui da região de Curitiba, sou da cidade de Quatro Barras, então nasci e me criei lá. E na infância eu era aquela pessoa que colhia as flores e fazia uns buquês e deixava lá no portão com uma plaquinha de 20 e 50 centavos. Minha avó queria me matar, assim, por conta do jardim. Mas eu sempre gostei muito de criar coisas. E eu me encontrei muito na profissão farmacêutica depois, né? Foi entender isso por esse lado da criação. Então, com certeza, assim, sempre tive esses aspectos de criação e de alquimia aí na infância. Gosto bastante. Essa pergunta eu acho assim muito interessante porque normalmente a gente traz, né, os nossos gostos da infância. Eu lembro que quando eu tinha em torno de 6 anos mais ou menos, eu ainda não alcançava a pia do banheiro, então eu colocava um banquinho e eu gostava de misturar cosméticos um com o outro. O sabonete, o shampoo e criar novos. Então a gente carrega isso, né? Carrega. Sabe uma coisa que eu gostava de fazer desde criança, às vezes, sem saber o porquê que eu tava? Era ler os rótulos dos produtos. Dos produtos cosméticos. Então eu lia todos aqueles nomes que hoje para nós é o dia a dia, mas que na época eu não entendia absolutamente nada, mas eu achava o máximo. E eu queria entender o que era aquilo ali. Então, isso também é uma coisa que eu lembro das memórias de criança. Nossa. De estar na casa da minha avó com os produtos dela e tentar entender o que era aquele álcool, álcool cetílico que estava ali, o que era aqueles nomes em latim. Então, isso foi muito legal. Era já química, né? Atraindo. Era. E qual foi a sua inspiração profissional e como você escolheu ser farmacêutico, sendo que a área cosmética também pode ter atuação de outros profissionais, como químicos, engenheiros químicos? Como é que você chegou na farmácia? Sim, essa é uma história muito legal, assim, gosto bastante de compartilhar. A minha família, uma tia minha, tinha uma farmácia na época que eu era fim de infância e adolescência. Então, um dia minha mãe falou assim, por que você não vai lá trabalhar com a tua tia? Eu devia ter uns 14 anos, assim, para ajudar no que fosse dentro da farmácia. Então, eu entrei na farmácia para ajudar na limpeza do balcão, ajudar a arrumar os genéricos por ordem alfabética, essas coisas. E ali eu fui me aproximando um pouco da profissão farmacêutica, né? Então, eu sempre trocava muita ideia com as farmacêuticas que trabalhavam na farmácia. E eu pensei, por que não, né? Por que não estudar farmácia? Quando chegou a época de vestibular, eu ainda trabalhava nessa farmácia da minha tia, e eu pensei, nossa, eu quero muito fazer farmácia, só que farmácia era um curso que, pelo menos na minha época, na Universidade Federal era período integral e eu não ia conseguir bancar, ainda mais indo lá de Quatro Barras, todos os ônibus e tudo mais. Então, eu pensei, bom, o que eu vou conseguir? Uma universidade particular, muito menos, né, por conta da mensalidade. E aí eu pensei, nossa, vou ter que deixar esse sonho meio de lado, né? Conversei muito com a minha tia e ela falou assim, faz alguma outra coisa e assim que você conseguir, você estuda farmácia. E foi isso. Eu prestei aquele ano vestibular para letras e literatura. Sempre gostei muito de ler, de escrever e eu falei, vou fazer isso. Mas por coincidência ou não do destino, né? Deus sabe o que faz, foi o primeiro ano de ProUni. Então eu consegui me inscrever sem saber direito o que era, ninguém sabia, não tinha internet. Eu lembro que eu peguei um ônibus lá em Quatro Barras com 50 centavos e vim para uma lan house em Curitiba para fazer a inscrição, porque não tinha internet lá em Quatro Barras na época. E me inscrevi para farmácia no ProUni e passei. Então foi assim que eu fui fazer farmácia, foi meio no susto. Um dia a universidade ligou e falou, você precisa vir aqui trazer uns documentos. Eu achei que era só mais uma etapa de alguma coisa que eu nem sabia direito o que era. E eu já saí de lá com a matrícula. Então foi assim, eu fiquei muito feliz e entrei no curso de farmácia. E o primeiro, segundo, terceiro ano, eu me apaixonei por duas coisas.
pelo SUS, essas discussões de sistema público, epidemiologia, eu gostava de discutir, saúde pública, e cosméticos. E a minha professora falou assim, um dia, eu estava chegando no final do 3º ano, a professora Maria Carolina, é uma grande inspiração para mim. Ela falou, o que você vai fazer depois que terminar, que ano que vem acaba a faculdade? Ela me dava uma carona, assim, às vezes, para voltar para o centro. E eu falei, eu acho que eu quero ir pro SUS, porque imagina, o meu sonho era entrar, eu falava isso pra ela, né? Meu sonho era entrar numa grande indústria, mas é praticamente impossível, imagina, eu não consigo, não falo inglês ainda, essas coisas. E ela falou, olha, vai ter um projeto aqui com a universidade, com Boticário, né? Eles estavam colocando um laboratório dentro da universidade. E ter uma vaga de estágio. Então, a gente vai oferecer isso para os alunos da farmácia exatamente no teu ano. E, lógico, vai ser pelo índice de rendimento acadêmico, que na época eu já tinha o número 1. Então, vai ter o processo seletivo. Mas, assim, se você quiser, você pode tentar. E eu pensei, por que não? Sempre tive essa ideia que a gente tinha que tentar tudo na universidade, né? Então, fazia estágio no hospital, fazia estágio em coisas que eu já sabia que eu não ia gostar muito, mas que na faculdade eu queria experimentar. E foi assim que fui parar na cosmetologia. Então, era uma coisa que eu queria muito. Eu lembro de olhar os rótulos dos produtos do Boticário na época que eu estava na farmácia da minha tia e pensava, nossa, deve ser muito legal trabalhar com isso. Mas para mim, ir para a Lua e fazer aquilo era a mesma coisa, muito distante. E quando me vi, estava fazendo estágio lá. Isso faz quase 18 anos e desde então nunca mais parei na cosmetologia. Foi assim, foi um grande incentivo dessa professora que me colocou na carreira cosmética para entrar, né? E depois me apaixonei ainda mais e só foram alegrias. Nossa, Leandro, que história inspiradora, e a gente pode ter certeza que quando nós temos um desejo, um sonho, o universo conspira. Mas as coisas não acontecem ao acaso. Nós precisamos dar esse passo para que o universo entenda que a gente realmente tem um desejo, né? Que aconteça isso. Com certeza. Isso é maravilhoso. Assim, eu sou mãe de 2 jovens e eles estão nesse momento de definição da carreira. E eu sempre oriento que eles deem o primeiro passo, que eles experimentem, que eles tentem as coisas, né? E foi exatamente o que você fez e as coisas foram dando certo. As coisas foram dando certo. Eu acredito muito que eu devia estar no lugar certo na hora certa, mas também com foco pela paixão, né? Eu já sabia que eu queria muito trabalhar com farmácia, então depois de formado, né, já na carreira, eu voltei a fazer literatura porque era também uma coisa que eu queria, mas naquele momento eu estava frustrado e eu queria entrar em farmácia e as coisas conspiraram e deram certo. E sou muito feliz, assim, por ter conseguido fazer contra todas as adversidades de quem vem da região metropolitana, que, né, numa família muito simples, mas que deu tudo certo no final. Nossa, que bom. E eu também olhei no teu currículo que logo depois de formado, você fez um MBA em marketing. Isso. E, assim, o que te motivou e se tem relação com a área de pesquisa e desenvolvimento que foi a tua escolha? Você conta um pouquinho para nós? Claro. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, eu logo entendi que eu ia precisar de outros conhecimentos além do técnico. Eu sempre falo isso para as pessoas, principalmente quando eu converso com quem está começando, com as pessoas mais júniores do time. Você pode estar numa mesa com 20 pessoas dentro da empresa. Então vai ter alguém de marketing, alguém de supply chain, alguém de compras, embalagem, a governança. Você vai ser sempre o técnico daquela mesa. Então qualquer pergunta de origem técnica vão olhar para você. Isso é muito bom, porque te dá autoridade e reconhecimento. Mas as questões de business, muitas vezes eram colocadas um pouco de lado e elas interferem no teu projeto. Porque às vezes as pessoas estão discutindo um hábito de consumidor ou estão discutindo um número lá da margem de contribuição 3 do produto, que eram coisas que eu falava, não, isso não preciso comentar muito sobre isso, mas interfere no meu projeto, porque dali vai ser o custo da minha fórmula, dali vai ser o posicionamento de preço do meu produto. Então eu percebi que eu tinha que entender daquilo também, para me qualificar ainda melhor como profissional. E foi daí que veio a ideia de fazer esse MBA em marketing, que foi dividido em 3 etapas, assim. Então eu fiz uma etapa que foi bem marketing, assim, de discussão lá das teorias de marketing, dos 4 Ps e tudo aquilo, que acho que foi bem legal. Uma segunda parte de psicologia do consumidor. Então, foi entender o que é uma pesquisa qualitativa, quantitativa de verdade, na prática, executar pesquisa desse sentido, né, para entender os hábitos do consumidor. E uma terceira etapa que foi feito lá nos Estados Unidos, até vim com a camiseta da universidade, lá na Baldwin, que foi sobre gestão. Então, para entender um pouco também sobre isso.
E eu super recomendo, assim, para quem gosta de P&D, principalmente na parte do D, né, do desenvolvimento do produto, de colocar um produto na prateleira, de posicionar um produto, entender um pouquinho mais. É lógico que nós vamos ter sempre o apoio de algum colega dessa área dentro de um projeto, seja uma empresa grande ou não, ou média, até pequena. Mas eu acho que é um diferencial você sentar para discutir, por exemplo, quando chega alguém e fala, eu quero que você troque a cor do produto de verde para rosa. E você, técnico, já vai lembrar assim, nossa, esse corante não vai dar certo. Mas por que quer trocar? E aí vem um dado de pesquisa, vem para você poder entender e falar assim, faz sentido. Eu vou quebrar minha cabeça na bancada, mas eu já entendi o porquê. Para não sofrer tanto e para fazer parte do projeto. Então essa foi a ideia, foi para me complementar nesse mercado de cosméticos, que é um mercado de consumo no fim do dia. Então a gente precisa entender. E foi muito legal. Perfeito, Ruandro. E assim, muitos anos antes, eu tive essa mesma ideia que você. Então, eu me formei em farmácia em 99. Esse ano estamos, né, nossa turma completando 25 anos de Olha que formados. legal. Jubileu de prata, vai sair uma festa em comemoração. E eu fui justamente para a área de pesquisa e desenvolvimento e senti essa falta. Então, eu era a única profissional de saúde, né, numa pós-graduação em marketing. E pensando para quem, né? O desenvolvimento, nós temos que enxergar quem é o usuário, quem é a pessoa que vai utilizar esse produto. E esse conhecimento faz toda a diferença, eu acho que só agrega. E o curso de farmácia, principalmente agora, né? Agora não tão recente, mas num currículo diferente do que nós executamos, que é o generalista, já tem muita coisa para estudar. Então, não adianta cobrar do curso que faltou o marketing. Nós temos que correr e complementar no nosso dia a dia o que nós sentimos falta. Total. E você sabe, Ana, que eu lembro que na universidade a gente até teve uma cadeira, alguma coisa de administração voltada para farmácia comunitária, né? E que foi super legal, eu acho, né? Faz todo sentido. Mas para a indústria, para discutir, não tinha. Então teve que buscar depois. Tem toda a razão. E 7 anos, Ruandro, depois de formado, você foi atuar como formulador na Irlanda. Como foi essa decisão de sair do Brasil? Como é que surgiu essa oportunidade? Essa é uma outra história engraçada. Eu tinha, isso foi mais ou menos em dezembro, ligaram de uma empresa de headhunter lá de Londres e falaram, a gente já te segue algumas vezes aí no LinkedIn. Eu tinha sido já 2 vezes jurado da comissão da Cosmetic Innovation dentro da Incosmetics Global, lá uma em Barcelona, outra em Paris, tinha feito umas publicações fora do Brasil, então já tinha começado colocar o pezinho lá fora. E essa empresa me ligou e falou, olha, a gente encontrou, a gente já te monitora, acho que faz sentido você vir para uma vaga para cuidar de proteção solar e skincare numa empresa que fica aqui na Irlanda, é uma empresa sueca, que se chama Oriflame. Para quem não conhece, é uma empresa de venda direta, né, a antiga venda na revistinha, né, muito, muito forte em leste europeu e Ásia. Então, eles são líderes na Polônia, Rússia, Ucrânia e outras regiões na época, e também na Ásia, então, principalmente na China, Mongólia e países da África. Então, mercados que eu não conhecia, né, praticamente era isso. E eu falei, por que não? Né? Eu tinha acabado de voltar de férias, eu tinha passado quase um mês na Califórnia. E eu pensava assim, nossa, eu gosto tanto de Curitiba, eu gosto tanto do Brasil, eu gosto tanto do meu trabalho, que eu não me vejo trabalhando fora. Mas quando me ligaram, eu falei assim, talvez essa oportunidade não apareça 2 vezes, e eu preciso entender. E me chamaram para uma entrevista lá na Irlanda, né? Então me convidaram para ir lá para conhecer os laboratórios, conhecer toda a estrutura. E era na mesma semana, mais ou menos, da Incosmetics de Paris. E eu cheguei pro meu chefe aqui no Brasil e falei, olha, você né, não tem, a gente tinha uma relação já de 10 anos, outra pessoa que me inspirou muito, né, todos esses anos. Não tem por que fazer nada escondido, né? Mas eu quero que você saiba que eu tô indo para Incosmetics e eu também tenho uma proposta de conhecer uma empresa. E eu gostaria muito de conhecer. Então, né, se tudo bem por você. Se não tudo bem, eu vou entender. Mas eu vou marcar para voltar daqui uns 15 dias. Eu tinha férias acumuladas e tal. Ele falou, não, imagina, não vai ficar atravessando o oceano, né, à toa. E fui conhecer. Passei o dia lá em entrevistas e sabatinas, né, com diretores e tudo mais. E no fim voltei pro Brasil com a job offer na mão. E foi assim. Então foi um convite que surgiu. Quando eu fui conhecer a empresa, me apaixonei. Assim, eu vi que era exatamente do jeitinho que eu imaginava, né? Uma empresa de P&D fora do Brasil, de grande porte também. E 3 meses depois de toda a papelada de visto, eu estava lá, trabalhando. Então eu fui para uma posição
que se chama Principal Scientist. Então, eu ainda experimentava algumas coisas da área técnica, então eu tinha projetos técnicos, principalmente os de complexidade em solar, e também já experimentava algumas coisas de gestão. Então, foi uma experiência muito legal, trabalhar com mercados que eu não conhecia. E, Ruandro, a diferença cultural foi algo impactante, assim, ou você acha que as indústrias cosméticas são parecidas no mundo todo? O que você sentiu, assim? Eu sempre falava para as pessoas, eu falava, o carbono faz 4 ligações em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Isso não vai mudar. Então, né, você ter uma emulsão que no outro dia vai aumentar a viscosidade porque você colocou muita cera, isso não vai mudar. Então, a parte técnica é a mesma. Isso é uma grande. E acho que para nós que somos da área técnica, isso é um porto seguro. E a gente tem que se apegar nisso. Porque todo o resto é muito diferente, né? Então a questão cultural foi muito difícil, assim. No começo eu pensava que eu não ia aguentar. Trabalhando sair de uma estrutura, né, aqui no Brasil, que a gente tem essa questão da América Latina, do social, né, de você sempre procurar uma certa harmonia dentro do ambiente de trabalho, para um lugar onde as pessoas não estão realmente nem aí, né? Então, assim, é muito individualista, o trabalho em equipe, ele é diferente, né? E eu lembro que no primeiro dia de trabalho eu cheguei, o meu chefe era um senhor britânico, então falava, né, com inglês do interior da Inglaterra. E ele, super querido, me falou assim, Rodrigo, eu tenho uma reunião agora, eu cheguei, sei lá, umas 8 da manhã na empresa. E eu tinha saído do Brasil na terça e comecei na quinta. Então, foi tudo rápido. E eu não consigo ficar com você até às 9, porque eu tenho essa reunião, mas às 9 eu volto pra gente começar a conversar e tudo mais. Então, nessa 1 hora, eu vou te deixar com essa pessoa. Aí ele pediu pra pessoa, falou assim, você pode mostrar onde que é o banheiro, o café, algumas coisas, né, a mesa dele, aí quando eu voltar a gente conversar, tudo bem. Essa pessoa, ela sentou, uma pessoa da Europa, né, sentou do meu lado e olhou pra mim e falou assim, eu já vi seu currículo e acho que você não tem competência nenhuma pra estar nessa cadeira. Continuou trabalhando e eu fiquei ali, olhando pro meu computador, e eu falei, esse foi a recepção, né? E depois eu entendi que aquela pessoa tentou essa vaga e não conseguiu, então ela devia estar ali com alguma rusga, não sei. No fim, a gente ficou super amigos. E quando eu fui embora, ela até fez uma torta pra mim. Mas essa foi a recepção. Então, assim, a questão cultural foi muito difícil. O que eu percebi, assim, de cara? Que as discussões técnicas eram mais elevadas do que aqui no Brasil. Não necessariamente porque que tinha mais conhecimento, mas, assim, que as pessoas se apropriam muito mais do conhecimento da discussão técnica do que aqui. Então, às vezes, a gente ia discutir alguma coisa, eu ia muito mais pelo lado pragmático, lado da prática. De olhar e falar, gente, mas isso aqui, não adianta mudar esse pH, não vai dar certo, porque eu já fiz e vi que não vai dar. E lá era assim, eu já fiz, eu já sei que não vai dar, porque essa molécula interage com aquela, nanana. Então, assim, era uma discussão um pouco mais técnica. E as pessoas gostavam de discutir o técnico. Mas às vezes eu falava, tá, mas por quê? Eu não concordo. E aí a pessoa também não sabia responder e ficava um climão, assim. Mas eu percebi já de cara que ia ser uma conversa muito mais técnica do que simplesmente a criação. Sim. E outra coisa que chamou muito a minha atenção, a questão das caixinhas. Como eu falei, talvez as pessoas não eram tão acostumadas a trabalhar em equipe. Ou até trabalhavam, porque P&D é equipe, né? Mas de uma forma diferente. Que era assim, eu sou formulador, então eu cuido da fórmula. E você é meu cientista de estabilidade. Então, se você cuida da estabilidade e você encontrou alguma coisa que eu não concordo, a gente vai até discutir, mas assim, ninguém muito se mete na caixinha do outro. Não tinha assim, vamos juntos entender o problema pra gente resolver e lançar de uma vez? Não, ficava aquela coisa de um jogar pro outro, sobe pra liderança pra discutir umas coisas que eu falava, eu não acredito que a gente vai parar a governança pra discutir PH fora de curva, sabe? Umas coisas que daria pra ter resolvido antes. Sim. E obviamente, a gente quer falar assim, vamos tentar abrasileirar tudo isso aqui e fazer uma coisa mais coletiva. E não foi bem recebido, assim, né? Então, em algum momento eu tive que entender que eu ia ter que jogar o jogo conforme aquela música, né? A não ser em cientistas que já estavam lá trabalhando. Então, essa diferença cultural foi bem difícil no começo, que faz questionar, assim, será que eu estava fazendo da forma certa? Será que essa que é a forma certa? Né? Mas no fim do dia o produto lança, o consumidor está lá gostando ou não. Marketing estava chegando, né? O marketing ficava em Estocolmo, na Suécia, então a gente se reunia uma vez por mês para discutir as texturas, amando tudo. Eu falei, bom, então eu acho que eu estou acertando. Mas o caminho era diferente, assim, né? Levou seus bons 6 meses, assim, para eu aprender essas coisas e implementar no trabalho. Teste de alto nível de resiliência, né? Porque realmente quando a gente chega à recepção é dessa forma, vem um questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu abri mão das coisas que estavam tão certinhas, né?
Mas o desafio maior da vida é esse, né? Como é legal nós sermos desafiados e crescemos sempre quando isso acontece, né? E aí, Ruandro, você tem essa facilidade nesse momento, mas eu sei que foi uma trajetória do trabalho com proteção solar. Então, eu queria que você nos contasse e também já colocando para o mercado nacional, como que você sente que isso está acontecendo? As pessoas realmente estão mais preocupadas com o autocuidado, com o uso de cosméticos, protetor solar. Hoje, em específico, estamos falando muito de repelentes, né? Com essa questão toda da dengue. Então, conta um pouquinho para nós sobre isso. Claro. Proteção solar surgiu na minha vida desde sempre. Eu tenho muito caso de câncer de pele na família. Até perdi minha avó por câncer de pele. Eu já tirei algumas manchas que eu tive que fazer todos uns exames. Então, assim, sempre gostei de trabalhar com proteção solar porque vi dentro da minha casa o que é não ter proteção solar. E desde que comecei a trabalhar, foi nessa categoria que eu mais atuei. O que eu vejo hoje, assim, até quando eu conversava sobre isso lá fora do Brasil, quando alguns fornecedores vinham com algumas pesquisas globais de hábito de uso, a gente estava discutindo o leste europeu, ou estava discutindo o mercado da América do Norte, depois na outra empresa que eu trabalhei, mas sempre tinha os dados do Brasil nas pesquisas, né? E eu falava, nossa, que interessante, quero ver. E quando abria aquela pergunta, você usa protetor solar diariamente? O Brasil sempre ganhava em primeiro lugar, na maioria das vezes. Como as pessoas respondendo sim, eu uso. E eu olhava para aquilo e pensava, isso é mentira, porque eu vim de lá. Eu sei que as pessoas não eram taxas de 75% em pesquisa, enquanto que uma taxa na Europa ficava perto dos 40%. E eu via as pessoas lá usando muito mais do que eu via aqui no Brasil. Então eu pensava, as pessoas elas falam que usam, talvez por uma questão de comodidade social, vergonha de falar na entrevista, ou usam de alguma forma completamente errada, do tipo, se eu for pro parque no sábado eu uso, então eu respondi que sim, sabe, alguma coisa assim. Mas eu olhava aquilo e falava assim, a indústria global, né, tá olhando pro Brasil do tipo, acho que ele é um caminho, que é isso que eu escutava, o Brasil tá muito à frente, assim. E eu vindo do Brasil falava, acho que não é isso. E então tem isso. Outra coisa, ano passado, né, tem alguns números que já começaram a ser consolidados aí com a BPEC, a BC e tudo mais, que mostram que o mercado de proteção solar cresceu muito mais do que outros mercados, né, outras categorias dentro da cosmetologia. E para mim isso faz todo sentido. Eu acho que todo mundo que está olhando rede social vai ver novas e novas marcas trazendo protetor solar. Eu acho isso incrível. Eu acho que há 15 anos atrás protetor solar você tinha 3, 4 grandes empresas com 4, 5, 6 marcas e era meio que isso, então você ficava só dentro daquilo. E isso, por alguns motivos de inovação, talvez desse uma estagnada, porque você tinha, né, uma questão, um custo mais acessível, porque você tinha o ganho de volume, mas você não tinha a melhor textura, você não tinha o melhor produto, muitas vezes, para agradar todo mundo. E agora, com essa explosão de marcas, né, tem tanta textura no mercado, né, tanta coisa vindo com cor sem cor, textura transparente, a preocupação da inclusão, né, a questão do efeito branco que não faz sentido para a pele mais escura e que para a pele... Enfim, todas essas discussões. Então, quando eu escuto esses números da BPEC, eu falo, faz sentido. Ontem eu estava em São Paulo, né, conversando com o vice-presidente de uma multinacional de matérias-primas, que me convidou para conversar lá com ele sobre o mercado brasileiro. E eu falei exatamente isso. Eu falei assim, hoje no Brasil, a gente precisa olhar para essa questão da diversidade, para essa questão de muitas coisas que estão acontecendo. Então, você tem marcas caras, você tem marcas baratas, você vai ter texturas diferentes. Então, tem muita coisa acontecendo em proteção solar. Eu acho que é bem errado quem ainda olha só para o volume que as grandes tinham seus 10, 15 anos atrás. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, em como a gente está diferenciando o mercado de proteção solar no Brasil. Nós somos um país que temos o sol aí todos os dias. Sim. Nos estudos, né, quando eu participei 2 vezes como delegado do Summit Global de Proteção Solar. Então, os piores casos de estudo de radiação eram feitos no Brasil, porque a gente tinha, né, e tem até hoje. Então, acho que o mercado está se preparando dessa forma. As pessoas me perguntam muitas vezes assim, qual que é o protetor solar que você indica? Eu falo, essa é uma pergunta que tem 3 respostas. Eu falo, a primeira é a textura que você gosta, né? Jamais vou falar marca A ou B, porque, né, a gente nunca sabe o que tem por trás. Mas eu falo assim, a primeira, acho que é a textura que você gosta. Se é um produto que você vai ter que usar todos os dias, não adianta você comprar algo que, porque você viu num blog ou porque alguém te indicou e você não gosta daquela textura. Isso é muito individual, pela questão de pele e tudo mais.
A segunda, outros atributos, né? Então, se você fala assim, eu tenho pele oleosa. Então, obviamente, procure um produto que também fale com pele oleosa. Ou, eu tenho pele extra seca. Procure alguma coisa. Então, esses outros atributos fazem sentido. E custo, né? Farmacoeconomia. Os produtos foram testados para serem utilizados, como a gente sabe, em 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Se você compra a marca da moda, que custa muito dinheiro, mas para usar uma gota só para de repente mostrar para uma amiga, não faz nenhum sentido, né? Então procure aquilo que também é acessível. E eu acho que as marcas estão se diferenciando muito, já entenderam essas 3 pontas, né? E estão trazendo muitas opções. A cadeia de produção também, né? Hoje a gente tem terceirista que consegue produzir protetor solar em volumes muito acessíveis às marcas que estão chegando. Exato. Antigamente, quando eu fui trabalhar numa líder em proteção solar, eram retores de 8 toneladas. Então, acho que isso também faz bastante diferença. E eu fico feliz, porque acho que as pessoas vão usar mais protetor. Claro, eu me recordo, assim, dos protetores solares muito com aroma de praia, de coisas, né? E hoje, por exemplo, aqueles que têm cor, que a gente consegue já fazer uma base, são super legais. Realmente é um mercado que avançou muito. E, Ruandro, o que você faz, né, em meio a essa correria, viagens, desenvolvimentos, o que você faz para relaxar? E se você conhece, usa os óleos essenciais, aprecia de alguma forma? Eu gosto. Bom, eu pratico yoga, então é o meu escape, assim. Semanal, tem que acontecer. E gosto muito, assim. Acho que é o meu momento de meditação. Eu faço o Vidya, né? O Vidya Yoga, que é um yoga super completo, assim, no que diz respeito a todos os passos, né? Então tem os exercícios físicos, mas também tem muito exercício de respiração e meditação, que é o que mais me chama a atenção, na verdade. Então, para mim, é muito, muito importante, assim. E sobre os óleos essenciais, nada substitui, assim, o meu momento de chegar em casa e colocar meu difusor e o óleo de lavanda, que eu amo, assim. Todos os dias eu faço isso, também tenho outros em casa, que gosto de deixar a casa perfumada, que me acalma, né, quando eu recebo as pessoas em casa também. Então eu tenho um armário, assim, acho que até comentei contigo uma vez, eu tenho um extrator em casa de óleo essencial pequenininho. Sim. E eu plantava lavanda na casa das minhas tias, porque eu não tinha espaço em casa. Então eu ia lá, colhi, fazia meu próprio óleo de lavanda para colocar em casa, para fazer brigadeiro para os amigos. Então, é o meu momento, assim, de relaxar e cuidar e ser farmacêutico. Eu brinco que é a hora de ser alquimista, assim, né? Brincar com todos aqueles equipamentos. Muito. Nossa, Os priminhos querem vir lá com o tio Ru para ver tudo acontecendo. Sair da florzinha, aquela gotinha que pinga, né? Enfim, então eu gosto bastante, eu gosto muito. que legal cultivar esse lado alquimista que a farmácia tem e que muitas vezes, né, no lado empreendedor ou no dia a dia a gente acaba perdendo, né? Então, nossa, cultivar tudo isso em casa, esse hábito de usar os óleos essenciais, a aromaterapia entrou na minha vida e hoje nós estamos falando como a Aromateri, que é uma marca de consultório farmacêutico de atendimentos em aromaterapia, justamente por uma questão de equilíbrio familiar, de realmente ter a nossa casa como nosso momento, nosso santuário, nosso momento de paz e relaxamento. Então, nós costumamos dizer lá em casa que o mundo lá fora já é tão difícil, então aqui dentro de casa nós temos que viver bem, conversar e ter esses aromas, né? Isso faz muito bem. A lavanda tem toda essa característica, né? Um ponto importante, Ruandro, também tocando nessa questão da aromaterapia, que eu sempre recomendo que as pessoas gostem do óleo essencial. Então, não é porque a lavanda tecnicamente tem o linalol, que é uma molécula que pode acalmar, mas ela precisa fazer bem para você, né? Nós precisamos gostar desse aroma em primeiro lugar, e aí as coisas avançam, né? No meu caso, o óleo essencial assim que me encanta muito é a laranja doce, que é um óleo essencial obtido por prensagem, não é por destilação, mas esse aroma me traz memórias de infância, memórias afetivas que me fazem bem. Então, como é legal, né, encontrar esse caminho. E é legal compartilhar com as pessoas, né? É o que eu Exato. mais gosto, assim. Quando chega alguém e fala, que cheiro bom que é uma lavanda. Exato, e explicar o processo e Exato. tudo isso, né? E esse papo está tão bom, mas ele está chegando ao fim, Ruandro. E eu gostaria de saber como você define a sua essência. Se o Ruandro fosse um perfume,
Você seria uma essência amadeirada, cítrica, floral, herbal? Quem você seria? Qual é a sua essência? Eu acho que eu ia ser a cumarina, ia ser uma resina, assim, oriental, uma resina de madeira, eu ia ser uma essência gourmand, eu ia ser alguma coisa... Eu não acho que seria um cítrico e um herbal, eu acho que seria algo mais resinoso, mais aconchegante, assim. Que pergunta engraçada, nunca tinha parado pra pensar. Mas, acho que ia ser uma cumarina, assim, com certeza. Aquele cheirinho de carinho, de casa, né, dessa essência do cuidado, com certeza. Nossa, que legal, Ruandro. E você falou da cumarina, eu tive a oportunidade de fazer um ateliê de perfumaria com a Nicole, que faz um excelente trabalho. Nicole, parabéns pelo teu trabalho. E assim, nós tínhamos que fazer, a primeira prática que ela nos deu foram várias plantinhas, então ela trouxe alecrim, capim-limão, lavanda, casca de laranja e ela trouxe semente do cumaru. E eu fiquei muito encantada com o aroma da cumarina. Eu, assim, com tantos anos trabalhando com extratos vegetais, eu não tinha tido esse privilégio de sentir o aroma da cumarina. E ela está presente também no guaco, né? A cumarina, então Eu não lembra... sabia. Que legal. o guaco também tem essa característica das cumarinas. E aí, Ruandro, eu percebo como algo interessante que quem gosta, né, fazendo uma analogia com os óleos essenciais, quando a gente fala em resina, madeira, tem muito a ver com força, com pé no chão, com gostar da sua própria terra, gostar da sua casa, mas também você tem um espírito muito livre, muito inovador. Então tem algo assim de bastante volátil também nas coisas que você gosta e talvez a lavanda explique esse caminho. Eu gostaria de agradecer muito pela nossa conversa, eu fiquei muito feliz. Quero dizer que é um orgulho conhecer um profissional com tanta experiência, com tanta sensibilidade e inovador, né? Nós temos alguns projetos que estão iniciando, Sim. né? Nossa amizade é de pouco tempo, mas nós já tivemos uma conexão em inovação, em valores, que eu tenho certeza que vão resultar em muitas coisas boas aí pela frente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado pelas palavras. Também tenho certeza que encontrei, né, na vida profissional uma pessoa muito competente e também muito apaixonada pelo que faz, que é uma questão que me motiva muito, né, para discutir assuntos com as pessoas. Muito obrigado pelo convite hoje aqui. E é isso, né? A vida farmacêutica é muito criativa e espero que a gente consiga criar muitas coisas ainda pela frente. Muito obrigado. Obrigada a você.